Olha, o torcedor do Bahia que questiona muito a não contratação de um centroavante, tá de olho num carinha que no último jogo fez hat-trick, falou assim, ó, tô aqui precisando, tô aqui. Rogério Ceni falou sobre Oscar Estupinhan. Ele é um menino nota 10 para se trabalhar. O cara fantástico, extremamente educado, trabalhador. Eu acho que precisa ainda de uma melhor condição física, é verdade, mas tenta desempenhar. Foi coroado hoje com três gols, né? O primeiro e o terceiro, 2 gols muito bonitos de cabeça, um cabeceio. O segundo, acho que o goleiro deu uma força, mas o primeiro e o terceiro, domina de direita, bate de esquerda, girando, ou seja, bem feito o gol. O primeiro cabeceio também bem executado. É um 9, quando a gente joga com um 9 de mais centralizado, por exemplo, ele fazendo a função que o Cauli faz, só que mais adiante, né, no posicionamento. Ele hoje mostrou também pediu por cansaço, pediu para sair um pouco mais cedo, mas foi autor de 3 gols. Quem faz 3 gols sempre tem que se destacar. É óbvio, né, que ele sabe que precisava dar alguma resposta. Desde a sua chegada, o Estupinhan estava como aquela interrogação de, não sei, ainda não chegou, tal. Não significa que porque ele fez esses 3 gols é o suprassumo do futebol da Bahia, não. Mas mostra que é um jogador que tem suas qualidades e que se tiver oportunidade, né, se tiver uma minutagem boa, ele pode render aí. O ataque desse último jogo do Bahia, Biel, Ademir caindo pelas pontas, foi muito interessante, mostrando ali o Estupinhan fazendo a função do centroavante de origem, de fato. Então, é mais uma vertente aí para o treinador utilizar. O Oscar, ele mostrou que é um finalizador nato, né? 2 belas cabeçadas, uma boa finalização de esquerda dentro da pequena área. Agora, há de se observar que ele ainda não jogou também com o time principal, Ju. Ele vem jogando no time alternativo, mas ele ainda não teve a oportunidade de jogar com os principais jogadores, com o time considerado titular, para a gente poder avaliar melhor. Para amanhã, para o Bavi, eu acredito que o Rogério Ceni não vai colocar ele como titular. Vai retornar com o próprio Everaldo e o Tassiano, que é o melhor atacante do Bahia na atualidade, na frente. Até pela movimentação do Everaldo, o Rogério Ceni tem utilizado ele caindo muitas vezes pela ponta também, e o Tassiano entrando como um falso 9. Então, eu acredito que o Estupinhan continue amanhã no banco de reservas, podendo ser utilizado no final do jogo, em alguma eventualidade. Eu acho que amanhã um grande desfalque que o Rogério Ceni vai sentir falta é o Arias, na lateral direita, porque deu uma consciência defensiva que foi justamente isso sobre o que o Roberto estava falando. O primeiro Bavi, o Vitória ganhou nas laterais do Bahia ali, com o Gilberto de um lado e o Juba do outro. 2 jogadores que não sabem marcar e pegando atacantes velozes do Vitória pela frente. Então o Arias amanhã poderia fazer essa função e dar essa incrementada no setor defensivo do Bahia, assim como eu acredito que ele vai utilizar o Rezende na esquerda. Em relação à lateral, é uma deficiência que o Bahia tem. A gente começou aqui falando exatamente do setor defensivo do Sport Clube Bahia. Gilberto, torcedor, tem essa pulga, e Roberto falava em relação à velocidade, e é um dos pontos fortes do Sport Clube Vitória, e acredito que o Vitória vai explorar muito, e principalmente no setor de Gilberto. Em relação ao centroavante, eu não gosto muito, já falei aqui no programa outras vezes, não gosto muito não gosto, na verdade, quando se pega alguém que está improvisado, desde a época de Jacaré, que a gente falava disso, é o principal atacante, é o principal lateral, mas é improvisado. O Tassiano vem sendo hoje o camisa 9, o falso 9, o que é falso não é original, que se não é original, a gente não... Então, assim, tá fazendo os gols, beleza, mas que seja interessante para ser usado como esse elemento surpresa. O Estupinhan, ele fez 3 gols, 2 gols de cabeça. Aí se coloca o seguinte, mas não era um adversário de Série A, mas poderia ser um Palmeiras, um Flamengo, foi gol de cabeça, é posicionamento. A bola chegando é finalização, pode ser uma grande opção, pode ser uma alternativa. O próprio Rogério Ceni fez uma crítica outro dia, disse, esse é o 9 que me deram. Ou seja, não é o que eu queria, mas é o que eu tenho, então eu tenho que usar realmente. E pode, de repente, ser essa referência no ataque e pode ser até a sombra para o próprio Everaldo conseguir também, né, Everaldo, jogar, pelo amor de Deus, vamos que vamos. Para o atleta foi excelente, porque eleva a autoestima, dá mais confiança. Agora, naquela função, o centroavante ele é muito sacrificado na medida em que, se não houver um assessoramento, ele vai ficar lá sempre entre os zagueiros. Buscando, é necessário jogadas pelos lados, bons cruzamentos, a chegada dos meias para também fazer jogadas próximas, porque se não houver todo
esse contexto, o atacante ele não resolve sozinho. Mas aí, Roberto, que eu falo o seguinte, o Bahia cria. O Bahia cria com o Everton, o Bahia cria o seu setor de meio campo. E oportunidades, principalmente com o Everaldo, quando joga com nova, oportunidades são criadas e são desperdiçadas. Aí que eu falo em relação ao Tassiano, para ser esse elemento de surpresa e ter esse homem referência no ataque, porque o que acontece? Se tem a oportunidade de criar para o centroavante não chegando, tem a oportunidade de um Tassiano que é finalizador e sabe exatamente o que faz. Então a gente não pode nem questionar tanto as pontas, entre aspas, se der para dizer, na época de ponta direita, ponta esquerda, e nem o meio-campo do Bahia. É uma questão de um homem referência realmente na frente. Não, existem duas coisas. Olha só, é necessário para um centroavante, nas características do Estupiñán, que é diferente completamente do o Tassiano, tem mobilidade, tem qualidade técnica, sai pelos lados. O Estupiñán é um jogador de área. Ele precisa, o centroavante precisa. Agora, é necessário que haja esse assessoramento, mas precisa ter a efetividade na conclusão. E esse também é um problema do Bahia. Sim. O Bahia cria muito pela qualidade do seu meio-campo, por tudo isso que nós falamos, os laterais chegando, cruzando, e na hora da definição não estão sendo efetivos diante da proporcionalidade que existe. Aí é um outro fator. Agora, a posição do centroavante, estilo Estupiñán, é necessário tudo isso, porque ele não tem a qualidade de um Tassiano, de um Cauli, de sair. Ele precisa de ser municiado para que aí entre a característica de definição que ele tem para sair os gols.